Hoje vamos falar sobre o planejamento escolar. O material vem do Libânio, Didática, capítulo 10, e um pouco também do Celso Vasconcelos, para a gente fazer uma leitura e uma interpretação breve. Então, o nome da obra é Didática, José Carlos Libânio, um dos autores mais explorados pelo Centro de Seleção da UFG. Então, o planejamento escolar, José Carlos Libânio. Planejamento é uma tarefa docente que busca antecipar de forma organizada todas as etapas do trabalho escolar. Inclui atividades didáticas, organização e coordenação do trabalho em face dos objetivos, bem como revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, planejamento escolar significa que o professor vai, no momento do planejamento, pegar os livros, as referências bibliográficas, organizar, dividir o que vai ser no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, no quarto bimestre, o que vai ter em cada unidade, a forma como ele vai trabalhar, quais os objetivos ele vai estabelecer, e aí no decorrer desse trabalho ele pode o quê? Estar sempre fazendo a revisão e adequação desse planejamento. Então o planejamento ele é o processo, né? Então às vezes a gente vê muito professora falar assim, vou entregar meu planejamento. Não, você não entrega o planejamento, você entrega o quê? O plano de ensino ou projeto de ensino, que é o produto. Então, o planejamento é a ação, ou seja, o trabalho de se elaborar o plano ou o projeto. Então, não se entrega, terminei, vou entregar meu planejamento. Não, você entrega o resultado do planejamento. Nenhuma atuação pode ser eficiente quando dirigida de improviso e sem sistematização. Então, muitos professores resistem a realizar o planejamento. Falta-lhes a compreensão dos benefícios de um bom planejamento. Então, isso é uma coisa bastante comum, professores que não fazem planejamento. Trabalham, dão aula totalmente de improviso. Ou seja, o professor pega o livro e ali ele vai seguindo o que está no livro. Ele não vai pesquisar outra fonte, ele não vai pesquisar outros materiais, ele simplesmente trabalha na base do improviso. E aí o que vem na cabeça ele fala, né? Então, o que acontece? Ele não tem o conhecimento dos benefícios e às vezes ele nem se dá conta de que está sendo avaliado pelo aluno. Então, por exemplo, uma professora ou um professor que está no primeiro ano do ensino fundamental, com criança de 6 anos, a criança não dá conta de sistematizar na cabeça dela que o professor não planejou, que o professor não preparou, mas ela percebe que o professor está enrolando, que o professor está falando balela ali na frente. Então, por mais que a criança seja pequena, ela não consegue mentalmente dizer, olha, ele não fez o planejamento, ele não preparou a aula. A criança não vai dar conta de falar isso, mas ela tem internamente essa compreensão. O professor preparou a aula, ele está seguindo um esquema, um script organizado. Então, o aluno ele percebe isso e muitos professores nem sequer se dão conta disso. É criança, não, eles não sabem nada não. O aluno ele não vai falar, ele não dá conta de dizer, de expressar, mas ele sabe quando o professor preparou ou não a aula. E uma coisa que o Libânio traz o planejamento, ele é um momento de pesquisa, de reflexão. Ou seja, eu vou pesquisar novos conteúdos, novas metodologias e refletir até que ponto isso foi produtivo ou não foi, se isso vai estar adequado à realidade dos meus alunos. E ele envolve o quê? Análise e decisão. Eu vou analisar como e decidir como eu vou fazer. Analisar o que e como eu vou fazer. Consiste em produzir um guia orientador para a ação de forma objetiva, operacional, executável, contínua e produtiva. Então,
não adianta também o professor fazer um planejamento muito bem feito, muito bem organizado de uma coisa que ele não vai conseguir executar em tempo e hora com seus alunos. É preciso que o planejamento ele esteja adequado à realidade do professor e dos alunos. E o que o Libânio nos coloca? Existem 3 modalidades de planejamento. A primeira, que é o plano da escola, que é elaborado pela unidade escolar, é um documento global com orientações gerais ligados ao PPP, né, que interliga a rede ou o sistema. Por exemplo, o plano da escola vai dizer, aqui tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, assim por diante. E aí ele vai dizer o objetivo geral de cada ano, enfim, o que vai ser trabalhado de conteúdos, enfim, de forma bem ampla e geral. E aí você tem o que? O plano de ensino ou plano de curso, tanto faz, que é elaborado pelo corpo docente com objetivos, conteúdos, metodologia do curso para um ano ou semestre. Então, enquanto que o plano da escola ele é global, ele é amplo, o plano de ensino ou o plano de curso já é feito pelo corpo docente. Então, todos os alunos todos os professores do 5º ano se reuniram para fazer o plano de ensino do 5º ano, ou o plano de curso do 5º ano. Todos os alunos do 4º ano, todos os professores do 4º ano se reuniram para fazer o plano de ensino do 4º ano. Então, você tem o que? O plano de ensino ou o plano de curso, que é por série, né, e ele é para um período de um semestre ou de um ano, e o plano de aula, que é elaborado pelo professor, ou seja, o desenvolvimento para uma aula ou conjunto de aulas, com um caráter bem específico e detalhado. Então, é importante termos em vista as 3 modalidades: o plano da escola, elaborado pela unidade escolar, o plano de ensino ou de curso, elaborado pelo corpo docente, e o plano de aula, elaborado por cada professor. E aí, o planejamento, ele envolve diagnóstico, programação, acompanhamento. Ou seja, você tem que, no início do ano, diagnosticar a realidade, fazer uma programação dos conteúdos e acompanhar, para ver se vai estar ou não sendo adequado ao trabalho que vai ser desenvolvido com os alunos. E aí ele elenca 3 elementos, que são o quê? Que precisa haver objetivos, conteúdos e métodos. Ou seja, qual que é o objetivo meu com essa aula? Quais são os conteúdos a serem ensinados? Qual vai ser a metodologia? Aula expositiva, dialogada, enfim, em grupo, pesquisa, como vai ser feito? E aí, o planejamento ele deve obrigatoriamente apresentar o quê? Uma ordem sequencial, né, das atividades, com objetividade, tem que ter coerência e flexibilidade. Ou seja, eu fiz aqui um planejamento, mas eu vi que os alunos não estão conseguindo acompanhar. Então, eu preciso ter o quê? Flexibilidade para reajustar e rever essa situação. E aí é importante manifestar os tipos de planejamento. Aqui tem uma pirâmide, na base está o operacional, ou seja, quem vai pôr a mão na massa, vamos por assim dizer, os professores vão. Isso aqui seria um exemplo de uma escola, mas se fosse uma empresa ou qualquer outro órgão, né, enquadraria na base operacional, vamos dizer assim, os professores, o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado dentro de sala de aula, como vai ser desenvolvido, ou seja, o operacional mesmo, quem põe a mão na massa. E aí você tem o planejamento tático, né, já está num nível acima do operacional, vamos por assim dizer, que seria a coordenação pedagógica, a equipe gestora com o corpo docente vai definir, olha, aqui na escola vamos trabalhar os primeiros anos de tal forma, os segundos anos de tal forma, os terceiros de tal, os quartos de tal, os quintos anos de tal forma. Então já define ali um nível mais elevado hierarquicamente. E no topo da pirâmide está o planejamento estratégico, que poderia ser, vamos dizer assim,
a Secretaria de Educação Municipal ou a Secretaria Estadual que vai definir para a rede inteira uma estratégia de trabalho anual ou semestral, ou seja, a aplicação dos recursos, a distribuição de professores, a abertura de novas escolas, de novas turmas, de novas vagas. Então essa seria uma pirâmide que mostra aí os níveis do planejamento. E o planejamento, ele tem no nível estratégico, que seria uma empresa que realiza esse planejamento, né? Uma estratégia de como ganhar dinheiro, de como obter mais lucros. Planejamento participativo, que tem a ideia aí da gestão democrática, ou seja, dentro de uma escola você tem lá um conselho escolar com os professores participando, todos dando opinião, todos dando sugestão, colaboração, diferente do estratégico na empresa, que quem define, quem decide é o dono, o presidente da empresa. Então não tem muita participação, ele define ali o que vai ser feito, o planejamento estratégico, e todo mundo acata. O participativo não, é feito em conjunto. E o planejamento escolar, que está relacionado ao projeto político pedagógico, que vai orientar ali o norte, os destinos, os caminhos a serem trilhados pela unidade escolar. E para finalizar, temos aí em vista que o plano ele é de caráter geral, é mais amplo, define ali as diretrizes gerais do que se pretende fazer. O programa é um aprofundamento, uma setorização do plano, ou seja, você tem o plano que é geral e o programa que aprofunda o plano, né? Setoriza, ou seja, define um pouco mais o que será feito e como será feito. E o projeto, que é a menor unidade do planejamento, que é o documento que sistematiza e estabelece o traçado da ação. Então, fica aí uma divisão, né? Plano, programa e projeto. É interessante a gente sempre ter isso em vista. Cabe novas leituras. Esse material foi produzido com base no autor Libânio e um pouco do Celso Vasconcelos. Quem quiser depois pegar e aprofundar um pouco mais sobre o planejamento, mas aqui foram os conceitos e ideias gerais do planejamento. Cabe novas leituras e novos olhares para quem desejar aprofundar. Por hoje é só, pessoal.